A chuva castigava as calçadas da zona leste de São Paulo como se lavasse a pressa do mundo. Dentro da pequena cafeteria da esquina da Rua Vidal, Clara limpava uma mesa com gestos apressados. Ela estava atrasada, molhada, cansada, mas pior, preocupada. Sua mãe, Dona Lúcia, precisava de remédios caros para o tratamento de insuficiência renal e o hospital público suspendera as doações. Clara sonhava em ser médica. Desde pequena, dizia que queria consertar gente. Mas o caminho era longo, a vida cobrava pressa e o tempo era impiedoso. Na cafeteria, os clientes entravam como náufragos da tempestade. Um deles, em especial, chamava atenção. Terno impecável, sapato brilhando, cabelo perfeitamente penteado. Ela ouviu entrar, pediu licença, limpou a mesa. Mas na pressa... Ai! O café escorreu pela manga de seu terno caro. Senhor, me perdoe. Ele olhou para ela, um olhar duro, cortante, cinzento. Isso é um Armani. Eu posso pagar a lavagem. Duvido. Por um segundo, Clara engoliu o orgulho. Mas ele suspirou, olhou pela janela e disse: Esqueça. Já derramaram coisa pior em mim. 2 dias depois, a cafeteria estava mais vazia. A chuva dera lugar a um céu nublado, como se o tempo segurasse o choro. Clara organizava os pães de queijo quando a porta se abriu e ele entrou. O mesmo homem. O mesmo terno, agora cinza claro. O mesmo olhar. Mesa 3, por favor, disse ele como se já fosse cliente antigo. Clara congelou. O coração acelerou. Ela hesitou, mas foi. Olá, café preto sem açúcar? Tem boa memória. Não costumo esquecer acidentes constrangedores. Ele sorriu pela primeira vez. Nem eu. Ela se virou surpresa. Aparentemente, ele tinha senso de humor. Depois daquele dia, ele passou a voltar. Sempre o mesmo horário. Sempre a mesma mesa. Às vezes, lia jornal. Outras, olhava pela janela. Mas quando Clara se aproximava, parecia que ele acordava. Você estuda? Perguntou ele um dia. Estudo quando posso. Sonho em fazer medicina. Medicina? Ele ergueu as sobrancelhas. Espera salvar o mundo? Só quero salvar minha mãe. Já seria um bom começo. Houve um silêncio. Ele a olhou mais fundo. Eu me chamo Leonardo, Leonardo Torres. Ela arregalou os olhos. Torres? Da Torres Corp? Ele assentiu. Então você... Sim. Um daqueles homens que você vê na capa da revista e não acredita que existe. E o que você faz aqui? Ainda não descobri, mas talvez você seja o motivo. Clara corou. Nos dias que se seguiram, o estranho milionário e a jovem sonhadora passaram a conversar mais. Sobre música, sobre infância. Ela falava da avó que ensinou a costurar. Ele, do avô que nunca sorriu. Clara aprendeu que o luxo podia esconder vazios. Leonardo aprendeu que a simplicidade podia ser rica. 2 mundos se encontravam ali, e nem sabiam o que fazer com isso. Da Avenida Paulista, o escritório da Torres Corp parecia uma torre de vidro, inalcançável. Leonardo caminhava em silêncio pelo corredor executivo, cumprimentando secretários que o temiam mais do que admiravam. O senhor tem reunião com o conselho às 10 horas, disse Marina, sua assistente pessoal. Cancelada. Mas é sobre os cortes nos hospitais. Já decidi. Não me interessa aumentar lucros tirando o tratamento de quem precisa. Seu pai não vai gostar. Leonardo parou. Meu pai nunca gostou de mim. Isso não muda nada. Aquela frase ecoava nele. Desde menino, Leonardo vivia sob a sombra de César Torres, um empresário duro, calculista, que ensinou o filho a negociar, mas nunca a amar. Sentimento é fraqueza, dizia o pai. Quem sente, perde. Por isso, Leonardo aprendeu a esconder tudo por trás daquele rosto frio. Mas Clara, ela o desarmava com uma única pergunta. Por que você parece tão sozinho?
Ele não sabia responder. Certo dia, Leonardo voltou à cafeteria e Clara não estava lá. Folga, disse a colega de trabalho. A mãe dela passou mal de novo. Naquela noite, Leonardo foi até a casa dela. Um bairro simples, ruas esburacadas. Tocou a campainha. Clara atendeu com os olhos inchados. O que você está fazendo aqui? Me disseram que sua mãe está no hospital. O mesmo que a empresa da sua família parou de ajudar. Silêncio. Doloroso. Eu não sabia. Claro que não sabia. Gente como você não vê quem está embaixo. Me deixa tentar ajudar. Eu não quero esmola, Leonardo. Ela fechou a porta. Pela primeira vez em anos, ele sentiu algo rasgar por dentro. Vergonha. E saudade. De um abraço que nunca tinha acontecido. Clara caminhava pelos corredores do hospital com os olhos vermelhos. Sua mãe estava sedada, exausta, com a pressão instável e os rins falhando. A assistente social havia dito que a vaga na hemodiálise seria cancelada. O motivo? Corte no convênio de filantropia. Patrocinador retirado. Torres Corp. Clara apertou os punhos. Ela não queria odiar Leonardo, mas naquele momento, ele era o rosto do descaso. Naquela noite, de volta ao pequeno quarto dividido com a mãe, Clara abriu uma caixa de sapatos. Dentro, fotos antigas. Ela ainda criança, o pai sorridente, a mãe rindo. Seu pai desaparecera quando ela tinha 9 anos. Um caminhoneiro morto em um assalto. Desde então, ela vira a mãe se transformar de guerreira em sobrevivente. Mãe, me desculpa por não conseguir cuidar de você melhor, sussurrou, segurando sua mão no leito. Enquanto isso, Leonardo olhava o teto do apartamento luxuoso, sentindo um vazio como nunca antes. Ele havia passado o dia inteiro revisando documentos da empresa. Pela primeira vez, leu os relatórios da Fundação Social, viu nomes de hospitais cancelados, cortes frios, planilhas insensíveis, e em um deles, o nome da unidade onde a mãe de Clara se tratava. Leonardo ligou para o diretor financeiro. Quero tudo restaurado, inclusive o hospital da Zona Leste. Mas, senhor, seu pai ordenou o corte, e eu estou desfazendo. Agora. No dia seguinte, Clara chegou ao hospital e soube que a vaga da mãe havia sido restaurada. Ela estranhou. Questionou. Um empresário anônimo fez a doação, disseram. No fundo, ela sabia quem era, mas o orgulho ainda era maior que a gratidão. Mesmo assim, naquela noite, ela pegou o celular, hesitou e mandou uma mensagem. Obrigada, mas não pense que isso muda alguma coisa. Leonardo leu e sorriu. Era um começo. O hospital parecia mais silencioso naquela tarde. Clara saía do quarto da mãe quando foi abordada por uma enfermeira mais velha, de cabelos grisalhos e olhos gentis. Clara, posso te dizer uma coisa? Claro, dona Lídia. Sua mãe cuidou do meu marido aqui, anos atrás. Eu lembro dela. E do seu pai também. Clara sorriu de leve. Pouca gente ainda lembra dele. Pois então, talvez você precise saber de algo. A enfermeira hesitou. Na época em que ele morreu, houve boatos no hospital. Diziam que o caminhão que ele dirigia fazia transporte ilegal de remédios desviados. Clara ficou imóvel. O quê? Era tudo escondido, claro, mas ele nunca pareceu envolvido. Parecia mais ameaçado. Isso não faz sentido. Faz sim. A empresa que investigaram na época era uma fornecedora da Torres Corp. O mundo de Clara girou. Aquela informação doía mais do que tudo. Será que Leonardo sabia? Enquanto isso, Leonardo enfrentava sua própria tempestade. Você está virando um problema, Leonardo, disse César Torres do outro lado da mesa de mármore. Um problema porque me importo com pessoas. Um problema porque esqueceu que o nome Torres vem antes de qualquer coração fraco. Talvez seja a hora de tirar esse nome do prédio.
César se levantou, furioso. Vai jogar tudo fora por causa de uma garçonete? Leonardo se aproximou, encarando-o. Não, vou jogar fora porque descobri quem você realmente é. E saiu. Naquela noite, Clara foi até o apartamento de Leonardo. Ele ficou surpreso ao vê-la. Eu preciso saber, disse ela. O que a sua empresa tem a ver com a morte do meu pai? Leonardo congelou. Eu não sei. Juro. Mas vou descobrir. Se tiver a ver com sua família, quero que saiba. Isso muda tudo. E se for verdade, se meu pai for responsável, então você vai ter que escolher, Leonardo, entre ele e quem você está se tornando. Os olhos dele brilharam com lágrimas contidas. Pela primeira vez, Leonardo viu com clareza. Seu passado o havia feito prisioneiro. Mas Clara podia ser sua liberdade. Se ele tivesse coragem de lutar por ela. Leonardo passou a noite em claro. Revirou arquivos antigos, pastas confidenciais, auditorias enterradas há anos no sistema da empresa. E lá estava. Um contrato antigo entre a Transmoreira, a transportadora em que o pai de Clara trabalhava, e uma fornecedora clandestina usada pela Torres Corp para escoar medicamentos vencidos e superfaturados. O nome de César Torres estava em todas as assinaturas. O pai de Clara havia sido usado e depois descartado. No dia seguinte, Leonardo fez o impensável. Convocou a imprensa. Em uma coletiva curta, firme, transmitida ao vivo, ele declarou: Hoje deixo meu cargo na presidência da Torres Corp. Descobri crimes que foram cometidos no passado, inclusive em nome do meu pai. Denunciei tudo às autoridades e vou criar uma fundação com recursos próprios para reparar o que for possível. O silêncio na sala era absoluto. Não é redenção. É justiça. Clara assistiu à coletiva no hospital. Chorou em silêncio. Naquela noite, foi até o antigo prédio da empresa, onde ele agora empacotava as próprias coisas em caixas. Você fez isso por mim? Ela perguntou com a voz embargada. Fiz por mim, por quem eu quero ser. E quem é você agora? Alguém que finalmente entende o valor de um abraço? Ele se aproximou. Clara não recuou. E o quanto vale ouvir alguém dizer: estou aqui por você, mesmo que tudo desabe. Eu tô aqui, disse ela com os olhos nos dele. Mas eu ainda sou pobre, Leonardo. Ainda trabalho duro. Ainda tenho medo. E eu ainda sou um homem em reconstrução. Mas quero aprender a ser melhor. Com você. O silêncio entre eles foi quebrado por um gesto simples. Um abraço. Não era o final ainda, mas era um recomeço. O tempo passou. 3 meses. Clara estava sentada no ponto de ônibus, um envelope nas mãos. Mãos tremendo. Era o resultado do vestibular de medicina. Ela respirou fundo. Abriu. Silêncio. Lágrimas. Eu consegui? Leonardo assistia de longe. Ele havia vendido parte de suas ações e usado o dinheiro para fundar o Instituto Clara Luz, um centro comunitário voltado para a saúde e educação nas periferias de São Paulo. E fez questão de não dar seu nome ao projeto. Clara ainda morava no mesmo bairro. Ainda visitava o hospital todos os dias, agora como voluntária. Mas, a cada passo, ela estava indo além. César Torres, o patriarca, agora enfrentava julgamento. Leonardo testemunhou contra ele. Eu não estou aqui para destruir meu pai. Estou aqui para impedir que ele destrua mais vidas. O depoimento foi duro. Libertador. No dia da matrícula, Clara saiu do prédio da universidade com um sorriso tímido e encontrou Leonardo esperando do outro lado da rua. Espionando? Ela brincou. Acompanhando de longe, se você deixar. Ainda se sente fora do meu mundo? Agora eu percebo que a gente não vive em mundos diferentes, Clara. Ele se aproximou, devagar,
A gente é ponte, um no caminho do outro. Ela sorriu. E pontes não pertencem a um lado só. Os dois riram. Ele estendeu a mão. Ela aceitou. E juntos, caminharam. Entre dois mundos. Construindo um terceiro. O deles.